A paz, Senhor, irmãos, amém? Amém. Essa palavra vai ser puxada, dolorosa para muitos irmãos. Mas tem que ser uma corda. Tem que ser, porque assim, exige. E assim, não é. Porque assim, a gente chega aqui na igreja e fala, a gente vai ver coisas espirituais. Mas é uma coisa que Deus gosta, mas a gente, porque nós cristãos parecemos uns robôs. E eu vou explicar por quê. Abram a Bíblia em Salmos 133, 1. Eita Jesus! E se todo mundo sabe, ou a maioria, amém? Está escrito: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E aí, a gente fala, eu trouxe assim eu trouxe o corpo de Cristo trabalhando para a força espiritual para se manter de pé. Agora vai ser a fraternidade entre a igreja. Então significa que é o corpo trabalhando para se unir. Aleluia! Para ter uma relação entre si. Meu Deus! Porque, irmãos, porque muita gente aqui, a gente só vê domingo e quarta e depois a gente não vê mais. Meu Deus! Então é isso. O que significa fraternidade? Harmonia e união entre aqueles que lutam pela mesma causa. Meu Deus! Cheio de dicionário ainda. Glórias a Deus! Não é um dicionário bíblico, não é a Bíblia, mas parece que veio da Bíblia. Parece que veio de uma pesquisa bíblica. Agora o 2. Laço de parentesco entre irmãos, irmandade. Então, nós somos irmãos. A gente não fala Pai, Senhor, irmão, tananã. Então é isso, irmãos. E assim, a gente tem que ter harmonia e união de verdade. Não é harmonia e união que lutar pela mesma causa, aí fica aqui no culto, as irmãs se encontram mais, se encontram segunda, quarta, domingo. Não pode ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Um irmão, nem que seja uma vez por mês, uma vez por bimestre, trimestre, semestre. Aleluia! Mas tem que ter. Aleluia! Desde quando a igreja falou assim, vamos fazer uma fraternização na casa de fulano, na casa de ciclano e na de Deltrano. Eu não estou dizendo, irmãos, pra nossa igreja que virar uma festa. A gente fala, esse domingo não, porque a gente vai fraternizar. O outro domingo também não, quarta também não, segunda também não. Não estou dizendo isso, porque a gente não é grupo de amigos, aqui não é SESC. Mas, irmãos, a gente tem que, pelo menos, porque a harmonia e união vai ser na confraternização, vai ser com fraternidade. Aleluia! Porque a gente luta pela mesma causa. A gente tem um foco. A gente foca na mesma coisa, ir pro céu. Mas, irmãos, não adianta a gente fazer as coisas espirituais. E o irmão Douglas trouxe que Deus gosta que a gente faz uma confraternização outra. Glórias a Deus! E aí fala, o salmista disse como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas agora o Jesus do amor no Novo Testamento diz não. Mas não é Jesus do amor. Mas é o Deus da união. Não é o Deus da separação. Aleluia. Não é o diabo. Glória a Deus, glória a Deus. Olha isso. Glória a Jesus. Abram em Romanos
parece com esse moroso, que não é um Deus espiritual só. A gente não tem relação com Ele, a gente não ora. Orar não é para nosso bem, orar é pro bem e a relação de Deus e nós. Então a gente tem que ter uma relação em nós. Amém? Olha o que está escrito em Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Então, irmãos, a gente tem que, vamos dizer, a gente tem que se unir. A gente tem que não é ser irmãos, porque irmãos, a gente tem que ser amigos mais que irmãos, que o mundo fala isso, amigos mais que irmãos, e a gente tem que ser isso. A gente chama de irmãos. Aí irmão, pelo que eu saiba, irmão não é só pra ver ele no aniversário, irmão não é só pra ver ele no Natal, que é a hora que a família inteira se reúne. Não, é falar assim: irmão, vem aqui pro café. Vamos sentar aqui com o meu bolinho. Glória a Deus. É isso. E aí, a gente não pode ficar falando poesia e não colocar na prática. Tem que andar uns quilômetros a mais? Demorado. Vamos. Irmãos, a gente não vai nunca. A gente só fica na nossa casa, lá no sofá, e fala: Deus está agradando de mim. Mas não tá. O corpo tá orando, mas ele não tá junto. Ele tá na mesma causa, ele tá na mesma linha, mas ele não tá dando as mãos. Porque o ato de dar as mãos não começa com a gente orando, é com a gente dando as mãos e orar. Aleluia. Porque assim, irmãos, não é uma poesia, um amor. Não, é um amor fraternal. Glórias a Deus. Preferindo-nos honra. Então, pequei, irmão, me perdoa, pequei. Fulano de tal, me perdoa, eu pequei. Fulano de tal, eu errei aquele dia, me perdoa, eu pequei. Isso, irmãos, a gente fala, a gente fez algo por irmão e fica de boca fechada achando que é melhor. Muito pelo contrário, é pior. A gente fica de boca fechada para não enfrentar rancor. Ele vai ficar com rancor, mas sempre igual a ele. Aí, irmãos, aí que cai o Atos 2:46, que para falar, vai. Mas não é que sempre o Deus nunca muda? E a Bíblia não cansa de falar disso, que Deus nunca muda. Então, irmãos, está estranho isso, mas está assim e está na Bíblia. Irmãos, os Atos é o começo da igreja. Então é a primeira igreja, irmãos. Então é o começo da primeira igreja. Amém? E preservando os unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aleluia. É isso. Ponto final. Tá na Bíblia, existe. Tá na Bíblia, tem que fazer. Aleluia. Tá na Bíblia, legal. E o que a gente vai fazer? Sentar no nosso banquinho lá no sofá e ficar falando: ai, como eu queria ser que nem antigamente. Como eu queria ter as raízes do passado. E fazendo poesia. E lindo. Mas você tem que fazer isso na prática. Isso é bom. Glórias a Porque Deus. como é bom e agradável. Aleluia. Ai, é um versículo a gente fala: ai, né? É legal.
legal que a gente fica no quarto lá e a gente conversa um pouquinho e depois sai. Irmãos, a gente sai aqui, dá paz Senhor e sai. E aí, irmãos, a gente tem que incentivar. Aí chega um irmão, visita, aí chega outro, visita, e a comunhão vai estreitando, e a pedra vai endurecendo. Aleluia. E vai ficando um negócio difícil do diabo quebrar. Aleluia. Glórias a Deus. Não, o diabo endurece nosso coração, mas a gente também pode endurecer nossa comunhão. Uma comunhão inseparável, uma comunhão corrente. Aleluia. Chega lá, uma serra de mão, o diabo tenta e vai. Tem que ser assim, irmãos. Não é uma corrente de borracha. O diabo com uma tesourinha de cortar a unha, vai lá. Consegui. E aí, irmãos, a gente tem que estreitar nossa comunhão. A gente pode deixar a nossa comunhão razoável. Se Deus gosta de coisa quente, a gente tem que ter a nossa comunhão quente. Se Deus quer o nosso coração fervendo, a gente reparte e fala: irmão, tô também. Aleluia. Aí com o nosso coração do irmão se ferve e nós estamos juntos. Porque assim, irmãos, não adianta a gente falar, fazer campanha de oração, só que como que tá a sua visita? Por isso que no seu boletim espiritual tá 9 e não 10. Meu Deus. Esse ponto você perdeu porque falta de comunhão entre os irmãos. O que eu tenho feito, Senhor? Só tenho ido na igreja. Mas isso é suficiente com o seu irmão? Se você acha que o seu amigo ficaria feliz se você encontrasse ele uma vez por semana? Porque assim, esse, vamos dizer entre aspas, suposto evento, não é evento, mas um suposto evento, que a adoração é o Senhor, beleza? Mas e um evento para a união entre os irmãos? Aleluia. E um evento para que exista alegria entre os irmãos, comunhão entre os irmãos, para os irmãos se conhecerem melhor, se unirem melhor. Porque senão fica uma bagunça. Um irmão faz isso, outro irmão faz aquilo, um irmão mal se conhece com o outro e já está fazendo campanha de oração. Amém? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.